Olá, educador! Olá, educadora! Que alegria poder contar com o interesse de vocês para participar dessa ação com as escolas que estamos realizando dentro do projeto Para Crescer e Ser Feliz. Eu sou Isabel Malzone, sou editora da Caixote, sou também uma das coorganizadoras do livro Para Crescer e Ser Feliz, junto com a Ananda Luz. E esse projeto todo está sendo realizado com o apoio do PROAC, Programa de Ação Cultural da Secretaria do Estado de São Paulo. Bom, antes de falar sobre a ação com as escolas, para a qual a gente convidou vocês, eu vou voltar um pouquinho e falar do contexto desse livro. Na verdade, antes de falar do Para Crescer e Ser Feliz, que vocês receberam, e do conjunto de Lamb, que faz parte da ação, eu preciso voltar mais um pouquinho e contar sobre o Eu Devia Estar na Escola, esse livro que a gente lançou em 2024. Porque foi a partir desse livro que a gente fez o Para Crescer e Ser Feliz. O Eu Devia Estar na Escola é um livro de não ficção, escrito e ilustrado por crianças moradoras da Maré. E o livro conta, pelo ponto de vista das crianças, como é viver um dia de operação policial. Nesse livro, as crianças relatam as estratégias de sobrevivência, de como lidar com essa violência promovida pelo Estado e que perpassa muitos aspectos da vida deles. Então, por exemplo, as crianças da Maré perdem cerca de 30 dias letivos de um ano, o que totaliza cerca de 2 anos no total do ciclo de educação básica. Durante as operações policiais também as crianças perdem acesso ao posto de saúde, os pais perdem o dia de trabalho, enfim, é uma questão muito importante ali do território e de muitos outros lugares no Brasil que enfrenta esse tipo de violência. Quando a gente estava fazendo esse trabalho de pesquisa lá na Maré, com 250 crianças e adolescentes, a gente se deparou com a necessidade de construir alguma coisa com eles que pudesse ser materializada rapidamente, assim, porque a gente estava fazendo essa pesquisa lá alguns meses antes da elaboração de um Congresso de Segurança Pública para Crianças e Jovens. Como o livro não ficaria pronto a tempo, a gente teve a ideia de construir um manifesto poético com as crianças. São crianças que nos impressionaram muito pela prontidão para refletir sobre os próprios direitos e os deveres e formas de reivindicar, até por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Por viverem num território conflagrado. Então, enquanto a gente estava fazendo a pesquisa do Eu Devia Estar na Escola, a gente trouxe essa provocação para crescer e ser feliz, que todo mundo tem direito ao quê? Que resultou nesse livro. E aí, quando a gente pensa em para crescer e ser feliz, tem muito a ver com essa conversa toda, porque para crescer, porque estamos falando com pessoas que ainda estão crescendo, né? Ou crianças ou adolescentes. Mas não basta querer crescer, ou seja, não basta só querer sobreviver, no caso das crianças. Elas querem crescer sendo felizes, né? Desenvolvendo o seu potencial, usufruindo da vida, da escola e dos seus direitos. Então, para crescer e ser feliz, todo mundo tem direito a, e esse todo mundo também é muito importante, porque não é só pensando nos desejos individuais, mas sim nos direitos que são coletivos, né? Não só as crianças da Maré, mas todas as outras crianças e adolescentes deveriam ter esses direitos que eles listaram aqui. Esse texto, como eu disse, foi feito de forma coletiva. Durante os encontros com todas essas crianças e jovens de 5 a 17 anos, a gente fazia essa provocação, conversava sobre os direitos e eles iam elencando o que era importante. Os 19 direitos viraram lambes, como era a proposta inicial. A gente transformou em lambes como esses daqui, que vocês receberam junto com o livro. Cada página, um direito diferente, então 19 páginas e ao final uma página com todos os direitos listados. A ideia era que as crianças pudessem distribuir isso lá no congresso, mas também pudessem colar perto da casa deles, perto da escola, que ficasse bonito, uma coisa bem colorida. Mas a gente rapidamente entendeu também que a gente tinha em mãos um texto muito potente. E a gente percebeu isso no dia que a gente apresentou o resultado final para as escolas, para os representantes desses grupos que a gente frequentou, para os alunos, para as crianças.
E eles ficaram muito entusiasmados, a gente foi aplaudida de pé, assim, porque eles adoraram o resultado, se sentiram que a gente tinha conseguido chegar realmente num texto que representava os direitos que eles estavam reivindicando. Então a gente ficou tão entusiasmada com isso, que falamos, se a gente transformasse isso num outro livro? E assim foi feito ao longo do último ano. Como ficou uma sensação muito forte de que os direitos que as crianças estavam reivindicando eram direitos que estavam sendo negados a ela, porque o mundo adulto estava falhando em priorizar a infância como prioridade absoluta, que está escrito na nossa Constituição. A gente falou, então vamos fazer um movimento contrário, vamos convocar o mundo adulto para se manifestar junto com as crianças. Então, a gente reuniu uma grande 19 ilustradores, bastante diversos entre si, tanto do ponto de vista de onde eles vêm, do contexto onde eles vêm. Então tem ilustrador lá da Maré, mas tem também uma ilustradora do Acre, ilustrador vindo de São Paulo, Minas Gerais, Cuiabá. Tem ilustradores bem jovens, mas também ilustradores já com uma carreira bastante consolidada, enfim. É um grupo bem diverso de ilustradores, cada um ilustrou um dos direitos e assim virou um livro, o Pra Crescer e Ser Feliz, que vocês receberam. Bom, com o livro planejado, a gente, como eu contei no início, conseguiu um edital do PROAC para realizá-lo e com isso o projeto se tornou maior. Além do livro, a gente propôs também uma exposição que está acontecendo até o comecinho de 2026 na Biblioteca Hans Christian Andersen, na zona leste da capital paulista, que é uma biblioteca especializada em literatura infantil, e então todas as ilustrações do livro estão expostas lá numa exposição bem bonita, bem colorida, convido todos a conhecê-la. E além da exposição, a gente criou essa ação com as escolas, enfim, chego nela, né? Porque a gente visualizou a beleza que seria ecoar nas escolas do estado de São Paulo, que estava incentivando esse projeto, ecoar nas escolas e bibliotecas o que foi dito pelas crianças, ou seja, o manifesto. E a gente começou a imaginar esse manifesto colorindo as paredes das escolas e com isso valorizando o que foi dito, o que foi reivindicado, mas também convidando outras crianças e jovens a refletir sobre os próprios direitos e, quem sabe, até construir os próprios manifestos. E aí chegamos então nessa nossa parceria e nesse recebimento do livro dos Lambis, que vocês já devem ter em mãos e que a gente está louco para saber como vocês vão usar e em que paredes vão colar, e a gente espera receber fotos e vídeos e todos os relatos que vocês puderem sobre o assunto. Mas afinal, o que é um manifesto? Um manifesto é um gênero textual que visa expressar uma opinião ou algo importante a ser dito, tem caráter político ou cultural, social. Ele é um texto muitas vezes coletivo, embora possa ser feito de forma individual. Ele é um texto assim, forte, potente, que visa convencer um grande número de pessoas da importância daquilo que está sendo dito. No caso do manifesto que a gente fez, do Pra Crescer e Ser Feliz, existia um tema, né, muito importante. Então, é importante você pensar numa proposição. Em outras palavras, manifesto é um texto seguro, decidido, que visa convencer as pessoas ao redor de novas ideias. Ele pode ser feito de forma individual, mas costuma ser um texto coletivo. No caso da Maré, a gente pensou em fazer um manifesto porque, como eu disse, ficamos impressionados com essa capacidade daquelas crianças de refletir sobre os próprios direitos por uma necessidade. Mas não necessariamente o manifesto precisa surgir de contextos onde haja privação de direitos, violência, né? Cada grupo de pessoas tem as suas próprias reivindicações a ser feito. O que o manifesto precisa é ter um tema, um enunciado, como no nosso caso, para crescer e ser feliz, todo mundo tem direito a. Nosso enunciado poderia ser diferente, para viver um futuro, para que a gente tenha futuro, o que é preciso, né? Assim, podemos pensar em diversos enunciados. E a partir desses enunciados a gente vai elencando, enumerando
os direitos ou as afirmações. Para vocês terem ideia, a ideia desse manifesto surgiu de um texto bem antigo, de um lugar bem longe daqui, na Lituânia, chama Constituição de Užupis, que é um texto de um bairro lituano que queria se separar da capital. E é um texto muito bonito, porque eu vou ler um trechinho para vocês, porque fala dos direitos mais básicos, mas fala também de uma forma poética do que as pessoas ali entendem como ser humano. Todo mundo tem direito de viver perto do rio Vilnele. Não sei se é assim que fala, mas... E o rio Vilnele tem o direito de fluir perto de todo mundo. Todo mundo tem o direito à água quente, a um teto e a aquecimento no inverno. Todo mundo tem o direito a morrer, mas essa não é uma obrigação. Todo mundo tem direito a cometer erros e tem direito a ser único. Todo mundo tem o direito a amar. E aí tem uns direitos no texto que são até bem engraçados, quer ver? Todo mundo tem o direito a amar e cuidar de um gato. Todo mundo tem direito a cuidar de um cachorro até um dos dois morrer. O cachorro tem direito a ser um cachorro. A Constituição de Užupis é uma boa referência sobre como criar manifestos poéticos e é facinho encontrá-la na internet. Então, o que a gente considera importante na hora de construir um manifesto, além do enunciado que eu já mencionei, é você pensar nos direitos gerais, né, aquilo que é importante para todo o grupo e, no nosso caso ali, por exemplo, saúde, uma polícia que não mata, o direito a brincar, mas também nas particularidades, aquilo que faz a gente entender, enxergar aquele grupo, enxergar cada uma das pessoas dentro daquele grupo e por que aquele manifesto surgiu naquele grupo e não em outros lugares. No caso ali, por exemplo, da Constituição de Užupis, esse direito a morrer, mas não necessariamente, ou o direito a amar um gato, são todas particularidades que fazem a gente lembrar que são pessoas que estão reivindicando esses direitos, não é mesmo? No caso do Pra Crescer e Ser Feliz, por exemplo, acho que o direito a viver pertinho da mãe é um direito que faz a gente lembrar que são crianças que estão fazendo essas reivindicações, por exemplo. E eu considero aqui uma particularidade desse direito. Bom, resumindo então, para construir um manifesto com a sua turma, na sua escola, no bairro, você não precisa de muita coisa. Basta ter uma vontade de refletir sobre os direitos e os deveres de cada um, escolher um enunciado, escolher entre as respostas tudo aquilo que é geral, que representa o coletivo, descobrir algumas particularidades para localizar o manifesto naquele lugar, entre aquelas pessoas e pronto. Você pode transformar isso em lambes, pode escrever numa cartolina, pode gravar num vídeo. A forma de espalhar isso para o mundo, vocês escolhem. E aí manda pra gente, se vocês resolverem fazer o manifesto de vocês, ou interferir no manifesto Pra Crescer e Ser Feliz, ou quiserem fazer leituras sobre o nosso manifesto, manda pra gente, né, aí no contato, que a gente vai adorar saber e divulgar também no perfil Para Crescer e Ser Feliz, que está tratando desse tema. Então eu aproveito para agradecer vocês pela parceria, pelo interesse e desejar boas atividades pedagógicas com os seus alunos a partir desse tema dos direitos e do manifesto. Muito obrigada!